E aí, cambada, beleza? Diferente, né? Estamos aqui hoje online, né? Lembrando que essa ação, a Qualifica tomou essa ação por conta dessa pandemia, né? Dessa questão do coronavírus. E todas as instituições de ensino estão fechadas, mas por decisão da diretoria da Qualifica, nós continuamos os trabalhos mesmo online, para que vocês não percam tempo, por se tratar de um curso curto e cheio, como que a gente pode dizer, com muita informação, né? Cheio de detalhes, informações para ajudá-los aí no caminho profissional, ok? E o que preparei hoje para passar para vocês por esse vídeo aqui é falar em relação às gerações, tá? Porque lembrando que estamos no curso de RH e não tem como a gente falar de RH sem a gente falar da questão das gerações, né? Como veio do começo para cá, a partir do momento que começaram a ser estudadas as características das gerações. E nós temos aí 4 gerações que a gente já tem mais ou menos um estudo pré-determinado sobre eles, que a gente fala sobre os Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z. Começou-se o estudo agora também sobre a geração Alpha, que é uma geração que ainda não foi inserida no mercado de trabalho, mas começamos a ver bastantes características nelas, assim, que pode trazer algo aí para a gente poder estudar e já nos prepararmos para quando essa geração começar a entrar no mercado de trabalho, tá? Então, pelo começo aí, da geração que começou aí mais ou menos a partir de 1940 até 1960, na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, muito mais, né, pós-Segunda Guerra Mundial, que são os Baby Boomers, tá? É uma geração, ela é chamada assim de Baby Boomers, porque é uma geração que a grande maioria dela, boa parte dela, são filhos de militares, né, pessoas que vieram são descendentes de militares, que é uma geração que veio depois da Segunda Guerra Mundial principalmente. Que isso eu já falei, né? Falando o bagulho 2 vezes. Tá, mas vamos lá. Por que Baby Boomers? Assim que acabou a Segunda Guerra, os soldados voltaram para casa, né? Acabou a Segunda Guerra, vários meses ou muito tempo aí fora de casa, alguns até anos fora de casa, né? Porque já estavam no serviço militar, acabaram sendo direcionados para a guerra, voltaram para casa, velho. Esses malucos voltaram para casa depois de muito tempo sem ver a esposa, mano. Baby Boomers. Boom. Baby Boom. Explosão de nenéns. Então imagina os caras chegando com fome em casa, né? Então, por isso, né? Chegaram todos apetitosos, vamos lá. Puta, voltei pra casa, encontrando a esposa, aí deu nisso. Essa geração aí, entre 1940 e 1960, tá? É uma geração que, por serem filhos de militares, e eles são aqueles caras muito, muito fiéis ao trampo, tá? Eles são muito fiéis. É aquele tipo de pessoa que pode ser que vocês tenham um avô ou um bisavô que é assim, que são pessoas que eles são aqueles que são fiéis à empresa. Eles entram na empresa, eles têm aquele sonho de passar 30, 40 anos fazendo a mesma coisa e se aposentarem na empresa, tá? Então, importante é o trabalho. Para eles, assim, o trabalho é importantíssimo na vida. São pessoas que abriram mão de cuidar da família, abriram mão de ter uma vida social para se dedicarem ao trabalho, tá? Eles exploraram muitos movimentos literários, né, de sexualidade, uso de drogas, né, essa questão. Foi muito ativo, porque após a Segunda Guerra, então eles começaram a reerguer os países, né? Principalmente nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos ele se reergueu muito após essa questão da Segunda Guerra. Então aqui, alguns pontos que eu coloquei, né? São nascidos após a Segunda Guerra Mundial, eles exploraram movimentos liberais, sexualidade, uso de drogas, iniciou-se a questão dos hippies nessa época aí, né? Mais ou menos na década de 70, um pouco pós, né, eles terem nascido aí, que nasceram até 1960, vivenciaram a Guerra Fria também. Foram os primeiros a viajarem, né, e comprar carros, né, e começarem essa questão mesmo de ostentar, ir para a praia, curtirem essa questão de ir para a praia e viajarem para outros países. E assim, trabalho duro.
A questão deles, muito por serem filhos de militares, a questão deles era muito trabalho duro, sabe? Aqueles caras super dedicados ao trabalho, ok? E com aquela ideia de começar e terminar na mesma empresa, tá? Isso daí é uma questão muito forte em relação aos baby boomers, tá? Após os baby boomers, a gente entra na questão da geração X, que é uma geração que eles herdaram muitas coisas dos baby boomers, tá? E eles têm uma frase muito forte deles que é tipo, a minha vida é intensa, então eu quero ser assim. É uma geração muito intensa, é uma geração que eles nasceram aí entre 1961 até 1980, né? Então é um recomeço experimental, né? Eles herdaram algo dos baby boomers, só que assim, eles já têm muito mais aquele fito empreendedor. Como explicar isso? Por eles serem filhos de militares e da galera do baby boomers, eles sentiram falta dessa questão de ter os pais em casa, né? Então começou a questão assim de, eu tenho que ter... O trabalho é importante, sim, ok, né? Só que eu também preciso ter vida social. Tá, eu também preciso cuidar da minha família porque meu pai não cuidou de mim. Então eles começam a ter mais essa visão, nessa questão assim de meu pai não cuidou de mim, eu não quero isso exatamente assim para mim, mesmo sabendo que é importante essa questão da vida social, tá? Então eles eram considerados na época jovens demais para terem lutado uma guerra, porém velho o suficiente para terem experimentado o avanço na educação. Então essa questão da educação também é algo muito, muito influente, porque é uma geração que ela passou pelo regime militar. É bom lembrar isso daí. Então eles tiveram a infância no regime militar. Então eles aprenderam a ser um pouco independentes, né? Ou eram filhos de militares que estavam nessa questão aí do regime militar, ou eram filhos de civis, né? Que lutavam por uma liberdade e tudo mais. Então assim, cara, é uma geração que eu me incluo nela também, né? Porque é de 1980 que eles nasceram, né? Entre 1961 até 1980, eu não chego a ser um geração X, mas acaba herdando muitas coisas assim, né? Então é uma geração forte em relação ao regime militar. Então, por eles terem passado por essa questão de regime militar, eles acabam meio que sendo muito independentes. Então, além de terem essa questão mesmo assim de o trabalho é muito importante, eles não são igual da época da geração dos baby boomers, que era uma geração muito voltada para... Tinham muitas empresas estatais, tá? A maioria deles, por serem também filhos de militares, eles trabalharam muito em empresas estatais. Já a geração X, não. A geração X começou a ser uma geração muito mais empreendedora. Eles começaram muito mais a ser empreendedores mesmo, assim, né? Montar o próprio negócio, sair dessa questão querendo ser independente, alguns... como que a gente pode falar? Revolucionários mesmo, né? Assim, vendo que tem aquela questão muito nessa época aí da censura, né? Então, uma vez que algo é proibido, a gente começa a querer fazer mais em cima do que... A gente começa a ter mais criatividade, né? Ah, isso é proibido, então eu vou por esse caminho, eu vou por esse outro. Essa é uma geração muito de esquivas, tá? Muito de tentar algo novo por conta da restrição que tinha no país na época deles. Então é uma geração aqui com alguns pontos também que eu anotei. Depois para os meus alunos da Qualifica eu passo esses pontos que eu anotei aqui, monto uma apresentação também e mando no grupo de WhatsApp que a gente tem, tá? É uma geração que tipo, na fase adulta conversavam muito sobre consertar o mundo, né? Todo mundo sentava para trocar uma ideia, todo mundo tinha uma ideia nova para consertar o mundo, porque eles vieram de um regime restrito, né? Então por isso que eles pensavam muito em consertar o mundo. Pressionados a serem melhores, né? Serem livres, né? Então assim, um autotreinamento. Então pensa no seguinte, essas pessoas eles queriam ser muito independentes, não conseguiam ainda por conta da cultura deles, né? Mas eles queriam ser muito independentes, muito. Então assim, eles eram muito cobrados por isso, tá? Começou a chocar a questão deles em relação aos pais, tá? Por quê? Pais, na grande maioria deles militares,
vieram com aquela ideia de que a empresa, eu tenho que entrar e sair. Eles vivenciavam assim, para eles era como se fosse um troféu eles terem passado 20 anos, 30, 40 anos na mesma empresa. Para eles isso era de bater no peito assim e falar: caçamba, eu passei anos nessa empresa, então meu filho também tem. Aí o filho teve outras experiências, que era assim, tentar se virar por conta da situação do país. Então eles começaram a querer ser empreendedores, donos do próprio negócio. Enquanto um pai tinha passado no concurso público e para ele isso era um negócio, os filhos começaram a serem mais empreendedores, né? Então eles tinham a ansiedade, né, de financeira, eles queriam ser muito independentes financeiramente, eles queriam ter ansiedade por questões sexuais também, né, que tinha muita restrição, músicas eram censuradas, livros eram censurados, filmes eram censurados, pouca informação. Então assim, onde tem pouca informação começa muita ansiedade. Então essa galera era muito ansiosa em ter, né, as coisas, em ter liberdade sexual, social, né? Nem todo lugar poderia ir, nem todo livro podia ler, nem toda conversa podia ter, que sempre tinha alguém para te censurar em cima disso. E nessa época também nasceram os caras que não estão muito no meio dos estudos assim, mas nasceram uns caras chamados de Yups, né? Que eram jovens que queriam enriquecer rápido e ostentar em cima disso. Então, Yuppie mesmo, de Yuppie, né? Aquela questão assim, eu quero isso logo e tal. Aqueles caras muito fervorosos e tudo mais. Eu acredito que vocês conheçam pessoas assim, né? E consigam ter esse tipo de exemplo, né, com isso. É difícil por aqui porque eu não tenho muito feedback dos alunos e eu não consigo muito saber o que eles estão pensando e tudo mais. Mas galera, pode me mandar as perguntas que vocês tiverem aí em relação a esse vídeo. Me mandem no grupo do WhatsApp, tá? Para quem não é aluno, estão aqui por esse canal, acho legal colocar no comentário aí. A dúvida de vocês vem para mim de alguma forma pela instituição e eu farei o possível para tirar, tá? Mais coisas sobre a geração X. Eles são empreendedores, igual eu falei. Na fase adulta conversavam muito sobre consertar o futuro, né? Que eles pensavam muito nessa relação de consertar o futuro. Outra coisa muito importante. A galera que é dessa geração X, eles dão muito valor para a questão do voto, né? Porque na época deles eles não votavam por conta da ditadura militar. Então assim, não tinham muito direito a voto. Então é uma galera que hoje, para eles, o dia do voto é um dia sagrado, é um evento, eles fazem campanha e tudo mais e dão muito valor para essa questão do voto, o pessoal da geração X, tá? Então aí a geração X já veio começando a ser um pouco mais empreendedor e entramos na geração Y, que realmente é uma geração que eu vivi, tá? É uma geração que, cara, assim, um boom de informações, muita coisa aconteceu nessa época da geração Y, que é essa geração que a gente está falando agora. Nós herdamos geração X, entramos agora na geração Y, que são os nascidos entre 1980 e 1997. Dos meus alunos aí do Projeto Qualifica, acredito que é muito a questão dos pais de vocês, é muito dessa época. Viveram muito essa época, que assim, tudo aconteceu nessa época, praticamente tudo. O boom de internet, então assim, eu, por exemplo, eu não nasci mexendo em internet. Quando eu nasci não tinha internet. A gente jogava, brincava muito na rua, jogava bola, bolinha de gude, peão. Mano, do nada, minha mãe apareceu do nada com o celular em casa. Bitelão desse tamanho, que você ainda puxava uma antena e falava, né? A telefonia começou a ser muito forte nessa época. Tinha uma empresa de telefonia que normalmente nas vilas, assim, nas comunidades, era um orelhão, um telefone que ficava lá, e a galera toda meio que tinha ramal daquele telefone, né? Não era hoje em dia nas casas você vê, tem 5, 6 telefones, né? Um que é para telefonar, 5 que é para mandar mensagem, 2 para joguinho, né? Então assim, nessa época aí era muito isso. Então foi um boom de informação. A geração Y é uma geração que eles não nasceram sabendo internet, então eles aprenderam junto com a evolução da internet, que foi uma evolução muito forte. Nos anos 90 tudo aconteceu praticamente, cara, sabe? Muita coisa aconteceu. Então assim,
é uma geração que mais se suicidou. Eu dou um pouco de risada, assim, não tirando sarro de quem se suicidou, mas, cara, imagina a cabeça deles, né? Imagina a cabeça de quem não conseguiu lidar com essa época. Então, é uma geração que, tipo, a era da internet proliferou muito rápido, influências high-tech, né, que muita, né, da questão mesmo de tecnologia, alguns, né, herdando ainda anseio dos hippies, né, muito hippie tecnológico apareceu nessa época também, desse boom de internet, né, são confortáveis. Essa é uma geração também assim. Enquanto a geração X e os baby boomers eram pessoas reservadas, né, para ir na casa dele tinha que ser muito amigo mesmo, assim, para conhecer filho, para conhecer esposa, para conhecer todo mundo, sabe? Tipo aquela parada assim do, para comer no meu prato tem que ser muito íntimo meu. A geração Y já começou a ser uma geração um pouco mais tranquila em relação a compartilhar a vida social, sabe? Foi aí que começou-se as redes sociais, tá? Começou-se por um MSN da vida, e era só mensagem, tinha uns bate-papo do UOL, né? Acho que para quem é dessa época aí que acabar assistindo o vídeo aí vai lembrar muito do bate-papo do UOL. E individualidade de autoestima, um pessoal muito assim que eu tenho que pensar em mim. Enquanto a geração X era uma geração que e os baby boomers foram gerações que se dedicaram, se doaram para a família, às vezes abdicavam de uma vida social para poder levantar a questão da família. Isso, baby boomers, geração X não teve muita escolha, porque foi muito na época de regime militar, né? Então ditadura, muita censura, não tinham muito vida social. A geração Y já veio herdando isso, então assim, eles queriam muito uma vida social, eles precisavam muito aumentar a autoestima deles, né? Então viver experiências exclusivas interessantes, meio que assim, começou-se a questão de práticas esportivas radicais, muito forte, né? Teve uma época que só quem era militar que pulava de paraquedas por conta de necessidade mesmo da profissão. E aí começou-se os pulos de paraquedas esportivo. Começou-se mesmo as pessoas a quererem ter um tipo de experiência individual, sabe assim, para passar essa experiência para as outras pessoas, né? Foi uma geração, a geração Y também é uma geração que eles conseguem resolver as coisas um pouco mais rápido. Então assim, individualismo, eu preciso ter uma autoestima. Essa autoestima eu ganho ela até mesmo postando minha vida social, né, minha vida pessoal nas redes sociais, né? Então assim, é uma geração que precisa muito de atenção, né? A gente vê muito aí hoje nas redes sociais que é uma geração que precisa muito ser notada, tá? A gente vê muito isso, assim, eles vivem experiências exclusivas e querem ser pessoas interessantes. A geração Y, ela pensa assim: eu vou me interessar por você se você for interessante. Então são mais seletivos, até mesmo com pessoas, com assuntos, com trabalho. Eles começam a pensar assim em vida social e pessoal. Então eles começam a escolher mais onde trabalhar, né? É um tipo de geração que eles pensam assim: eu preciso ter uma vida equilibrada, tanto a pessoal quanto a profissional. Isso começa a chocar muito com os pais. Por quê? Enquanto os pais tinham aquela ideia de carteira registrada, TIC, igual eu falo muito para meus alunos, TIC, VR, VT, férias, 13º, essa geração Y, ela é muito mais empreendedora do que a geração X. De uma maneira seguinte, de que eu não preciso mais ter uma carteira registrada, eu não preciso mais, eu posso ser o meu próprio chefe, por exemplo, eu quero ter uma vida social. Então começa-se muito mais essa questão de home office, que para essa geração agora não está sendo tão, por exemplo, assim, vamos falar na situação de hoje, né? A situação de quarentena por coronavírus, que esse vídeo está acontecendo agora por conta de uma quarentena de coronavírus. Para a geração de agora, a geração Y, já não choca muito, não atrapalha muito. Para eles é tranquilo, eles levam tranquilo essa relação de trabalhar em casa. Muitos deles trabalham em casa usando redes sociais já, né? Youtubers da vida, influencers, né, digital. Então assim, essa galera não está sofrendo tanto. Agora, se a gente pegar a galera da geração X, que é aquela bate cartão, eu preciso bater cartão, sabem, hora de entrada, hora de almoço, hora de saída,
essa galera, nesse momento agora aqui de quarentena, eles já sofrem mais, tá? É uma galera que já tem a tendência muito mais a ficar irritado com isso aqui. É aquela galera que, que gosta de pegar o busão lotado, gosta de pegar o trem e já chega no trampo assim, ai, que saco esse metrô. Ah, mas assim, ele gosta. Ele curte o sofrimento, né? O trabalho é algo sofrido, o trabalho é algo que eu preciso suar para poder ganhar alguma coisa, né? Então, assim, essa galera geração X, Baby Boomers, é muito assim, né? Não há nada sem trabalho, eu preciso me dedicar a trabalhar, me esforçar, sair sangue para eu poder conquistar alguma coisa. A galera geração Y, e a próxima que eu comentarei também, que é a geração Z, eles já trabalham muito mais inteligência, eles já querem algo muito mais rápido. Tem suas vantagens e suas desvantagens, tá? Por querer algo muito mais rápido, eles são muito mais frustrados também, tá? Não façam isso que eu fiz agora, passar a mão no nariz. Presta atenção. Lavaram a mão para assistir o vídeo? Tomara que sim. Álcool em gel, pá. Não tô falando desse álcool aqui não, hein, João? João é um aluno meu aí que ele gosta muito de... João, álcool em gel, velho. Por favor. Então a geração Y, eles não estão muito sofrendo com essa questão não, tá? Saindo da geração Y, a gente entra também para a geração Z, cara. Essa geração Z é a geração de vocês, velho, que são chato pra caceta, cara. Nossa, que geração ruim da gente lidar. Por quê? É uma geração que eles pensam assim, falar é legal, agir é melhor. Pensam assim, mas nem todos fazem isso, tá? Eles são nascidos em meio a um turbilhão muito assim, muito problema, problemas, soluções, fatos, ocasiões, muita informação em cima. Então a internet já está muito mais avançada. É uma geração, a partir de 1998, é uma geração assim que a internet já estava aqui, então eles já nasceram com a internet, né, na cara. Não é igual a minha geração, a geração Y, que teve que aprender com a evolução da internet. Não, a geração Z, quando eles nasceram, já existia internet. Então, assim, eles são preocupados com o dinheiro e com o mundo melhor, sabe? É aquele pessoal do hashtag Pray for Amazônia, né, que querem salvar a Amazônia, mas nem regam uma samambaia da mãe. Querem salvar a Amazônia, mas... no carnaval agora aqui passado, 400 mil toneladas de lixo soltos, né, jogados no meio da cidade. Mas enfim, é uma geração muito... quem realmente é voltado para uma ação social e tal, é muito dedicado, tá? Então assim, também é uma geração muito forte para a questão de terceiro setor, que além de trabalharem para o sustento, a grande parte, a grande maioria deles, eles são voltados também para alguma ação social, tá? Em relação a idosos, em relação a crianças, em relação ao meio ambiente, em relação a lixo, principalmente para animais, tá? É uma geração muito voltada para ação social para animais, ok? E são 100% digital, eles são muito cheios de ideias e informação, tá? Empreendedores muito mais fortes, porque já herdaram essa questão do empreendedorismo da geração Y, que foi a minha, e hoje em dia eles são muito mais empreendedores. Eles são youtubers, eles são influencers digital, eles são, sabe, a maioria das moças dessa geração, ou elas são tipo presença VIP, ou elas fazem muito vídeo de make, né? É uma geração muito voltada para isso. E assim, as pessoas consomem isso. Foi uma geração que eles começaram a ter muito mais ideia de negócio. Eles começaram a explorar muito mais essa questão de negócio, né? Então é uma geração que dentro de uma empresa eles não conseguem ser muito mãos atadas, né? É uma geração que eles precisam muito ter ideias. Eles precisam muito de criatividade. Porém, entretanto, contudo, todavia, eles ainda estão abaixo das gerações anteriores. Então essas gerações anteriores dão uma segurada legal nisso daí, né? Hoje em dia é uma geração de que o vô, a avó, o pai, a mãe, normalmente não acreditam muito nessa questão de mãe, hoje eu tenho, por exemplo, 1 milhão, 200 mil seguidores e segue meu canal por conta do que eu faço. Os pais hoje não dão, alguns, tá? A maioria, não todos, ok? Colocando alguns exemplos que acontecem aqui.
Já não acho que isso vai dar certo, sabe? Aquela geração que fala, não, filho ou filha, né? Não, vai arrumar um trampo, vai trampar numa empresa grande, vai... Como assim? Como assim não tem carteira registrada? Como assim você não tem férias? Como é que você ganha dinheiro com isso? Como pode fazer dinheiro com isso? Então é uma geração muito contestada. Muito contestada. É uma geração cheia de ideias e muito contestada, né? Então eles vivem esse paradoxo aí. É uma geração assim que eles se irritam mais fácil porque eles têm aquela ideia, aquela convicção do que eles querem fazer. Por terem muita informação e tal, normalmente eles não sabem muito se expressar assim, né? É aquela geração de que se você trocar uma ideia com eles pelo WhatsApp, flui que é uma beleza por redes sociais. Cara a cara é ruim. Então por isso também que choca com os pais. Porque eles têm pais de outra geração que o bate-papo, a conversa cara a cara é muito mais valiosa do que por celular, né, por mensagem, e eles se expressam melhor por mensagem do que cara a cara, entende? Então esse é o momento que a gente vive hoje, né? Pais que querem conversar com filhos, né, e um para na frente do outro, fica lá, não tem muita ideia para trocar. Quando o filho está na sala de aula, então aí os dois começam a trocar uma ideia. O filho manda mensagem para o pai manda mensagem para o filho, enfim, eu passo isso também um pouco hoje. E temos também, querendo ou não, né, a geração, que é a última que a gente vai falar aqui, que é a geração alfa, que são os nascidos a partir de 2010. Essa geração alfa, eles são muito autênticos, são muito únicos, que eu também tenho alguém com essa geração em casa também. Ainda não estão no mercado de trabalho, que são nascidos a partir de 2010, né? Então assim, não estão inseridos no mercado de trabalho ainda, mas eles são únicos, são autênticos, muito contestador. Eles são herdeiros, né, de noções éticas da geração Z, então eles já vêm hoje também com essa ideologia e questão social, questão de diversidade. Para eles está muito mais tranquilo. Eles são aquela geração que eles estão com tablet ou iPad ligado, o celular também, assistindo, não consomem, né, assistindo um YouTube, ouvindo rádio, não consomem TV aberta. Desde a geração Y, é uma geração que não consome TV aberta. Então eles são muito mais voltados para YouTube, né? YouTube, essas redes sociais assim mesmo, e canais públicos, né? Uma outra característica interessante antes de terminar a geração Z, ela eu não gosto muito de se misturar com a geração Y, né? Por exemplo, quando da geração Y nós tínhamos o Orkut. Depois o Orkut migrou para o Facebook junto com a geração Y. Geração Z nasceu em meio ao Facebook. Então a geração Z começou a perceber que tanto eles quanto a geração Y estavam no Facebook, eles migraram para o Instagram. E a geração Y continuou no Facebook. Agora começou todo mundo a migrar para o Instagram. O que a geração Z faz? Eu não quero ficar perto da geração Y. Então a geração Z migrou para o Snap. Agora a geração Y está começando a migrar para o Snap também. E aí daqui a pouco a geração Z já começa a ir para um TikTok, já começa a ir para outras plataformas, entende? Então eles querem estar à frente. Isso é legal porque um puxa o outro, né? E a evolução acaba sendo cada vez mais rápido também, né? Então meio que assim, a gente falou sobre essas gerações nesse vídeo aqui. Espero ter esclarecido algumas coisas para vocês, né? Uma primeira aula online que eu dou, então pode ser que alguns alunos aí vão sentir um pouco de diferença em relação à aula em sala de aula, porque em sala de aula tem mais dinâmica, a gente acaba batendo mais um papo, né? Acaba sendo um pouco mais descontraído, mais dinâmico, por conta dos alunos interagirem mais. Tendo essas características, espero que vocês assistam mais de uma vez aí, tendo essas características, qual é o nosso papel como RH? Entender cada característica, como cada um pensa, e montar a melhor estratégia para fazer a gestão, né? Então a ideia principal aqui é entender as gerações para melhorar a gestão e fazer com que eles sejam cada vez mais produtivos na empresa, né? Cada vez mais produtivos profissionalmente, e a gente consiga puxar deles o melhor deles como profissional, ok? Espero que tenham gostado. Espero que tão logo nós estejamos juntos de novo em sala de aula.
Novamente aí, a pedido dos alunos, um abraço pro João. João é muito comédia. Ok? E no grupo do WhatsApp eu passo para vocês um trabalho para a gente fazer uma pesquisa em relação a esse vídeo, tá bom? Galera, obrigado, um abraço aí, tá? Não tô com saudade de vocês, brincadeira, ok? Beijo!